Paz do Senhor a todos, amém? Gente, me ajuda aí que eu trabalhei à noite, tá? De vez em quando dá um grito aí, não precisa ser de glória não, amém? Ou intercede por mim aí, tá bom? Cheguei um pouquinho depois que já tinha começado o culto, né? E falei pro pastor ali brincando, pastor, tá vendo? Ninguém mandou me chamar, né? Hoje que eu estava trabalhando à noite. Aí ele já fica preocupado, né? E acabei atrasando, não foi por causa do trabalho, não. Foi porque quando a gente tem essa responsabilidade, a cabeça fica a milhão, né? Pastores, líderes que vêm no altar do Senhor ter esse momento, não é fácil. Compartilhava com a minha querida e amada equipe de casais na segunda-feira, sobre o que Deus já tinha ministrado aos nossos corações já faz mais de um mês. Um texto que batia, latejando na cabeça. Vai ter que falar sobre isso a próxima vez. E aí vocês imaginam, a gente chega depois de uma noite de trabalho corrido em casa, só para preparar as coisas e vir para a igreja. Aí você começa a meditar lá e fala, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Cheio de parafuso, o negócio é muito louco, é uma luta espiritual, né? Mas a gente crê que Deus vai entregar o melhor dele para a vida de cada um aqui nesta manhã. Estamos aqui, estamos felizes, estamos alegres e glorificamos a Deus por essa oportunidade. Eu queria convidar os meus irmãos a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, do verso 6, ou do 1 ao 6. A gente, nessa oportunidade, a gente chega aqui sabendo do peso da responsabilidade que é falar das coisas de Deus. Mas Deus colocava essa palavra no meu coração já há um tempo atrás, como eu falava com meus irmãos. E a cada dia que eu vinha para os cultos aqui, sentava para ouvir aquilo que estava sendo ministrado, aquilo que estava ministrando-se nas nossas vidas através do Senhor, usando outros irmãos e outras programações, era realmente de testificar e impactar. Desde o Congresso de Homens, a palavra do Senhor ministrando a vidas, e o Congresso de Homens esse ano teve uma coisa bem bacana que foi aberta até para as mulheres e aquelas que acompanharam, O Congresso girou em torno de posicionamento, e de lá para cá, os irmãos que têm subido ao altar do Senhor têm subido muito para falar sobre a questão da oração. O irmão que veio aqui quarta-feira, quando ele falou do tema, eu falei, só falta esse camarada ler o mesmo texto que eu vou ler, que aí eu vou ficar mais complicado ainda para esmiuçar esse texto no domingo. O irmão Jackson foi uma bênção aqui, trouxe um texto fantástico, a partir do texto de Daniel. E nós glorificamos a Deus, porque ali a gente vem mais convicto ainda, de que Deus quer falar com a igreja nessa questão, a questão do nosso compromisso de oração. Então, o que nós vamos falar aqui é meramente uma instrução que a gente crê que é da parte de Deus para as suas vidas, Não é uma exortação, porque eu não sou o pastor, não sou quem vou exortar vocês, mas é uma palavra de alerta, de atenção em alguns aspectos, para que você tenha entendimento da real necessidade e do compromisso que nós temos que ter com a oração. Amém? O tema que eu queria dar para a nossa mensagem de hoje, ele é onde começar a vencer. Pergunta para o teu irmão aí do lado, onde começar a vencer? A gente espera que o Senhor entregue as dicas necessárias para que você entenda onde você deve começar a vencer. A palavra do Senhor diz assim, em Mateus 6, do 1 ao 6, guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que estás nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola
fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensa. E quando orares, não sejais como hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que está em secreto te recompensará. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, completando a oração do meu querido pastor e dos meus irmãos que aqui intercedem por nós, neste momento, nós queremos entregar tudo que temos aqui e somos nas tuas mãos. E nada nem ninguém vai roubar a nossa atenção de fazer o melhor para o Senhor e que teu nome seja glorificado neste local. Nós fazemos essa oração agora, confiando no teu agir em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, texto, Sermão da Montanha, falado por Jesus e aqui escrito por Mateus, traz para nós, neste contexto aqui, temáticas muito importantes. E quando eu pego para meditar um pouco, do versículo 1 ao versículo 6, muitas vezes, olhando para a nossa história de vida, para quem já caminha anos no Evangelho, a gente percebe que em algum momento, até uma certa dificuldade de tratar desse tema nas nossas igrejas. Por quê? Porque existem muitas vezes pessoas que acabam se sentindo ofendidas porque estão achando que existe aquele recadinho, né? Tá mandando um recado para o irmão A, tá mandando um recado para o irmão B, né? Mas nós não podemos fugir da verdade, da realidade da palavra do Senhor, que é aqui essa palavra maravilhosa, viva e eficaz, né? Como diz a Bíblia, mais penetrante do que espada de dois gumes, que está aqui hoje para fazer-se viver e nos alertar com algumas responsabilidades que temos para entender como começar a vencer. E a primeira delas é muito dura, a gente está tratando disso, mas a gente precisa estar falando. Por quê? Porque o ser humano, que herdou uma natureza pecaminosa, muitas vezes, pelos seus desejos pessoais, pela sua natureza carnal, se não tomar cuidado, acaba se vangloriando, engrandecendo de coisas que faz. Isso é preocupante. E esse texto, só essa pequena passagem, né? O Senhor Jesus, quando escreve no Sermão da Montanha, ele já traz aqui sérias advertências contra o comportamento humano. No versículo 1 ele fala sobre a justiça que você faz, mas não faz preocupado por si só na justiça, mas é pela glória que você vai tomar de ter feito ela, o homem ter feito ela, né? Depois ele traz isso para um campo social, da questão de dar esmola e mostrar a aparência, deixar bem evidenciado, né, que deu a esmola, né? Hoje em dia, né, alguns preletores têm falado muito sobre isso, né? Hoje em dia você dá esmola e faz o quê? Ajudando o meu irmão, né? Para se gloriar. E todas essas questões, Deus diz que para o homem não é necessário. Aquele que ama verdadeiramente a Deus, aquele que conhece os seus princípios, não precisa fazer nada para procurar a sua própria glória. Porque a glória nunca será nossa. A glória sempre será do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você consegue parar para pensar nisso? Nós somos muito falhos. Eu me lembro que quando era jogador de futebol, pastor, quando achava que era, namorava a minha querida e digníssima esposa ainda, e um dia, Sandro, no ponto de ônibus, eu falava para minha esposa, todo orgulhoso, Ângela, eu sou um bom zagueiro, um bom defensor. Você vê, olha, anos de futebol e nunca fui expulso. Zagueiro, né? Anos de futebol sem ser expulso. Irmãos, vocês podem me perguntar o que aconteceu no dia daquele jogo? Eu fui expulso. E aí eu lembrei do que eu falei para a Ângela no ônibus na ida, né?
depois ficou difícil de olhar para a cara da namorada na volta. Mas, irmãos, é um pequeno exemplo de como a gente tão facilmente é levado a se gabar por grandes feitos que acontecem para a nossa vida, na nossa vida. E a gente precisa estar em constante vigilância, para que isso não venha tomar o coração nosso, porque nada do que nós fazemos aqui é fruto e merecimento próprio nosso, mas é pela bondade, misericórdia e graça do nosso Senhor nas nossas vidas. Sabe, é por isso que você chegou aqui hoje, é por isso que você está aqui até hoje, porque você não é fruto dos méritos próprios, se não for a bondade e a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz que sem Ele nada. Está falando alguma coisa? A gente não pode fazer? Não. É nada podemos fazer. Sem o Senhor não somos nada. Sem o Senhor não somos nada. Você pode ter a maior fortuna do mundo, a maior riqueza desta terra. E aí eu pergunto para as pessoas, para os seres humanos, para cada um de nós aqui, para os amigos da live, que dinheiro salvou quantos e quantos aí desse coronavírus? Pessoas que investiram milhões para tentar o melhor tratamento no Brasil e em outros tantos países. Quando chegou a sua vez da sua senha, simplesmente o que aconteceu? Não tinha dinheiro que desse jeito. Então, meus irmãos, eu queria começar a tratar dessa temática com os meus irmãos hoje, trazendo uma palavra difícil, uma palavra de confronto, mas uma palavra que sirva para os meus irmãos de atenção. E a gente precisa começar a pensar em vencer na nossa vida, deixando de lado todo tipo de aparência. A gente tem que ser o que é na essência. Na essência. E se é um Espírito Santo que habita na sua vida, se é um Espírito Santo ao qual você procura alimentar, abastecer da palavra de Deus, da vida de oração, é essa essência que vai fazer você aqui na terra ser uma pessoa vitoriosa, uma pessoa que conquista, uma pessoa que caminha debaixo de uma felicidade, mas não uma felicidade humana, mas uma felicidade espiritual, uma felicidade sobrenatural, porque você sabe que é o Senhor que te conduz. Você consegue pensar isso? Será que no tempo que eu contei aqui a minha breve experiência do futebol, será que alguém conseguiu identificar algum momento que estava se achando o rei da cocada? Todas as vezes que eu me lembro que tentei ser um pouquinho disso, muitas vezes até brincando, me estrepei. Lembro-me outra vez que brincando com meu cunhado, dizia que eu me achava um meninão. Não, porque eu sou um meninão, e ele começou a brincar, não, até mesmo, meninão e tal. Misericórdia, irmão. É uma dor, uma crise renal. Deu uma crise renal dias depois. Tomar aquele sossega-leão, passar no médico, fazer um check-up. Esse rapaz, você precisa se cuidar. Está tomando muita Coca-Cola, está comendo muita carne carregada. Se você não se cuidar, você logo vai ter uma pedra no rim aí. Cunhado como meu amigo, imagina se não tirou o sarro, né? E aí, meninão? O negócio está feio pro teu lado, nem se cuida. Mas a gente é assim, a gente tem a natureza, de que quando as coisas vão muito bem, e a gente está colocando a mão nas coisas, e as coisas estão prosperando, a gente começar a querer se achar que a gente é mais do que é. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E aqui no texto da palavra do Senhor, ele nos adverte a isso. A você a prestar atenção que tudo que você faça, que não seja feito com o interesse que você mostre para os homens, mas que você mostre para o seu Senhor. Que você faça para a honra e glória dele. E a primeira temática que eu queria deixar para você nesse sentido, ela diz que, coloca aqui para mim Hebreus 12:1. Guarda essa frase contigo, meu irmão. Não adiantará nada vencer fora, se você estiver derrotado por dentro. A pessoa que tem uma vida aparente, uma vida de aparência, é como se fosse um artista no passado, aquela pessoa que vivia de máscara, uma pessoa que no seu exterior mostra uma coisa, mas no seu interior está destruída. No seu interior ela não é aquilo que ela deveria ser. Ela é uma pessoa fantasiosa, ela mostra algo que ela não é. E muitas vezes a gente precisa tomar cuidado e estar alerta sobre essas questões, porque sabe
mentira, que de tanto mentir acaba se tornando uma verdade. Isso acontece. Tem gente que vive debaixo de tanta mentira dentro de si, que acaba se convencendo de que aquilo é uma verdade. Achei sensacional aqui uma mensagem, tempos atrás, uma frase da nossa querida pastora Paula, que o ser humano, inteligente, de tão inteligente que é, acaba se tornando Em outras palavras, o que ela quer dizer com isso? Aqueles que se acham por um pouco saber, ou por saber alguma coisa, e se acham que aquilo tudo é fruto da sua própria capacidade, acabam se tornando burro. Por quê? Porque esquecem de reconhecer o Deus que precisa estar na vida dele. Então a gente precisa estar atento a isso. Caminhar com Cristo não quer dizer só caminhar pelos nossos talentos, pelas nossas habilidades, não. O ministério, o projeto de Deus mostra muito claramente isso. Nas obras do Senhor aqui, a pessoa não estará pura e simplesmente pelo seu talento, mas é pelo compromisso que ela tem com a palavra da verdade, que é essa palavra de Deus. Olhando para mim hoje e pensando, se fosse por talento, eu não seria o da fila aqui hoje. Meus irmãos aqui, os irmãos dotados da palavra de sabedoria, quando eu sento aí eu me alimento, a edificação o tempo todo, porque os irmãos são usados tremendamente por Deus. De todos eu me sinto menor. Mas a minha liderança entende que eu posso estar aqui, porque disso aí eu não abro mão, eu não posso não ter talento, mas o compromisso com isso aqui eu quero a cada dia mais, e aprender mais, tomando pancada, mas precisando mais, porque sem a palavra do Senhor, sem uma vida de oração, a gente não consegue nada nessa vida, a gente não consegue encontrar a paz em meio à tribulação. Então, meus amados irmãos, a primeira dica de hoje para você começar a vencer, deixando toda aparência. Comece a vencer, deixando toda aparência de lado. Pare, analise, reflita, se nós não precisamos mudar a rota em alguma circunstância de vida. E agora eu vou para uma parte um pouco mais tranquila, que é o ponto 2. E o ponto 2, para você começar a vencer, eu queria dizer para você, comece isso dentro de casa. Comece a vencer dentro da sua casa. Repete aí para a pessoa do seu lado assim: meu irmão, comece a vencer dentro de casa. Se você é casado, olha para sua esposa, para o seu esposo e vamos começar a vencer dentro de casa. É lá de dentro que a gente começa a vencer. Sabe por quê? Olha só o que diz o Mateus 6,6. Coloca aqui, por favor. Eu pedi para colocar o Hebreus, não precisa nem ler, né? Os irmãos já leram aí, tá tudo certo. E vamos avante. Mas tu, quando orares, entra no teu. O quarto fica onde? Algumas traduções que falam do seu aposento, outras falam de despensa. Aposento é aonde? Despensa é aonde? Então, meu irmão, presta atenção na primeira dica. Não saia para fora derrotado. Comece a vencer dentro de casa para sair para fora vitorioso. Porque aqui quando você chegar, você vai chegar cheio do poder e da ação de Deus sobre a sua vida. A gente tem que começar tudo de lá, do nosso lar. A gente tem que se atentar para olhar e cuidar lá. Sabe, meus irmãos, quando eu falei que vinha sido confrontado com essa palavra durante esses últimos tempos, é impressionante e sobrenatural. Chegamos aqui na reunião de homens na última quinta-feira. O meu irmão vai ministrar uma palavra e fala que o homem tem que ser o sumo sacerdote do lar, aquele que governa. Que o homem tem que ser o profeta, aquele que profetiza a palavra de vitória e bênção sobre a sua família. Sabe o que é isso? É posicionamento de homem de Deus. E o posicionamento de homem de Deus não é aqui na casa do Senhor bonitinho, não. É dentro de casa, sabendo honrar sua esposa e seus filhos. É lá que tem que começar a coisa. Sabe por quê? Ele fala para você entrar para dentro de casa, do seu quarto, fazer o quê? Fechar a porta. Primeiro fecha a porta. E depois
orar. Irmãos, Deus, Ele usa qualquer um que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Muitas vezes a pessoa pode estar em algum lugar e agindo de alguma maneira, sendo bênção para a vida de outros, mas está quebrada por dentro, vazia. E sabe o que ela vai fazer aí? Ela não vai ganhar nada para ela. Ela vai estar dando para os outros, porque Deus vai permitir que alcance outras vidas. Mas o que ela vai estar ganhando para ela? Nada. Algo outro, vazio. Por quê? Falta a vida de oração. Sabe, a palavra é dura. E está aqui alguém que um dia na vida não soube se cuidar e viveu um pouco de aparência. Não foi por exibicionismo não, mas foi porque o mundo foi me levando. Em alguma circunstância da minha caminhada cristã, estava por aparência. E não vou dizer aqui não que sou diferente, eu sou ser humano e falo. Meu pastor, a minha liderança conhece toda a minha história. Só que sabe o que me trouxe isso? Para mim? Agora, se eu fizer uma reflexão naquele tempo, pastores, teve vidas que foram abençoadas através de mim. Deus me usou para isso. Mas como eu estava ali, Carlos, nada. Para mim, nada. Vazio. Sabe? E a gente fica ouvindo e vendo a cada dia que passa as famílias sendo dilaceradas por não saberem se relacionar, por não saberem crescer na presença de Deus. E desculpa, muitas vezes até na igreja está assim. A gente fica triste, a gente chora, corta o coração, porque se esquece nos dias de hoje os princípios básicos da vida de um cristão, que é Bíblia e oração. Igreja Projeto de Deus, meus irmãos que nos ouvem nessa live, Igreja do Senhor aqui na terra, nós precisamos voltar a uma vida de oração, uma vida de conversa com o nosso Pai no secreto, sabe? E ali no secreto é algo maravilhoso, porque lá eu posso abrir o meu coração para Ele e dizer tudo que eu sinto, tudo que eu penso, tudo que eu faço. Posso dizer para Ele os meus pensamentos maus, as minhas ideias, os meus planos bons. Para o Senhor lá no meu quarto, no secreto com Deus, eu posso falar tudo. E eu preciso ter esse tempo com meu Deus. É só eu que preciso? Os irmãos, amém. Todos nós precisamos. Porque um crente sem o alimento que é a Bíblia, a oração, não vai conseguir chegar ao destino final. Nós temos uma grande responsabilidade, e essa responsabilidade começa dentro da nossa casa, lá com a nossa família. Grava essa outra frase: nenhum sucesso pessoal ou profissional será válido se houver um fracasso na sua vida familiar. Grava essa aí. Repetindo, nenhum sucesso pessoal ou profissional fora será válido se houver um fracasso na sua família. É a maior verdade. Paremos para pensar um pouquinho. O que o lar representa para nós? Local de o quê? Descanso. Né? A gente trabalha o dia todo, a gente pode desempenhar, voar, né? Profissionalmente falando, pessoalmente falando, né? Em várias áreas. A gente pode ter muito sucesso lá fora sobre tudo isso. Mas aí a gente vai precisar chegar para dentro de casa. E lá a gente quer chegar lá e encontrar o quê? O lar em paz. O lar seguro. Estava conversando com um colega de trabalho esses dias. Ele estava me relatando que ele está querendo mudar de onde ele morava. Motivo: um dia foi pego, foi assaltado. Levaram a moto dele, levaram os documentos, levaram tudo. Perdeu a paz de estar morando ali. Perdeu a paz. E quantos lares perdem a paz por tantas outras coisas? Sabe? Porque o marido não sabe tratar a sua esposa com o devido respeito, honrá-la com merecimento. Porque a esposa não sabe ser a mulher sábia do lar, aquela que edifica, aquela que deve cuidar bem do seu marido e dos seus filhos. Irmãos, eu tive uma experiência muito interessante quando, há 2 anos atrás, eu fui levar o Rafa para o alistamento militar. Foi se apresentar em uma das convocações lá no campo do Jabaquara, Luciano.
E aí o Rafa entrou lá pro processo, né? Estava de folga, levei ele lá, fiquei na porta. Aí eu encostei no soldado, pastor, e comecei a conversar com ele. Pô, e aí, tudo bem? Pô, como é que tá? Aí eu fui querer sondar, né? Como é que estava, se estavam escalando muita gente, porque o Rafa tinha interesse de sair livre para continuar estudando. E aí, Rogério, lá eu perguntei pro soldado como é que estava essa questão, né? Falei, rapaz, tá tendo aí 5.000 candidatos, né? Na baixada toda, eles estão segurando no máximo uns 300. Aí eu falei, tá, entendi, pô, legal. Então quer dizer que vai ficar realmente só aqueles que querem, né? Ele falou, provavelmente sim. Aí a gente começou a conversar ali, ele falou, e tem outro tipo de soldado que vai ficar aqui também, e não é porque ele quer necessariamente, né? Mas é porque a mãe e o pai quer. Rapaz, me explica essa história direito aí, como é que é isso? Rapaz, tem mãe e pai que deixam o filho aqui na porta e fala pra gente, pelo amor de Deus, pede pro capitão, pro tenente, pro gerente, pro superior aí, que for, segurar meu filho aí dentro para ele aprender a ser homem. Eu fico imaginando, cara, o que vem de uma família para chegar num ponto de dizer que o filho com 18 anos, ela quer pôr no quartel para ensinar a ser homem, Danilo. Tem alguma coisa errada nesse ângulo, entendeu? Nosso filho homem, nosso filho a mulher, vai ser formado em sua conduta e seu caráter dentro de casa. É na família que o Senhor instituiu para glorificar o nome dEle. Naquela família que é a sua família, sabe? Essa família que é bênção de Deus aí, é lá que você vai formar o caráter e a conduta dos seus filhos. Ele não vai precisar entrar no alistamento militar não, para aprender a ser homem lá não, ele já vai chegar lá homem. Sabe, porque quando a família tem um temor no Senhor e procura andar nos caminhos do Senhor, o Senhor sabe direcionar os seus caminhos e você vai saber, e ter um escape para saber cuidar dos seus filhos. Ah, irmão Elivelto, mas nem tudo que eu falo, ele faz. Poxa, amém, irmão, estamos juntos e misturados nessa aí, porque eu e a Ângela ficamos de cabelo em pé, com as coisas que o nosso filho faz. E olha que ele não faz coisas erradas, ele é benção. Mas os pensamentos e a forma de agir é muito engraçado, né? Vivemos criando o filho ali do lado o tempo todo, né? Vamos ali do lado o tempo todo, filhão, vamos lá. E a mãe de um lado, eu de outro. Aí a gente começa, né, a personificar a pessoa que vai ser o nosso filho ali. Junta ele com a Ângela, vai ser um filho melhor, né? Um pouco de mim de bom e da mãe de bom vai ficar. Mas quando chega ali, na idade que ele começa a expor as suas opiniões, os seus pensamentos, fala, meu Deus, de onde achou isso? Tem vezes que eu olho para a Ângela, a gente fica de boca aberta, com posicionamento, os pensamentos. E para a honra e glória de Deus, Deus tem cuidado do meu e vai continuar cuidando também do seu. Se você manter o seu posicionamento na presença do Senhor. Essa semana nós somos impactados no nosso culto no lar, com a palavra que o Rafa trouxe, que foi mais uma parte do que Deus testificou para mim, que foi o primeiro tópico que eu abordei com vocês sobre questão de aparência. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 6, tem uma tratativa ali de uma história de pessoas que queriam escandalizar o nome de Paulo, porque Paulo escrevia as cartas às igrejas, né, orientando como um posicionamento espiritual, e aquelas pessoas dizem assim, olha, Paulo está falando isso aí, que é porque está mandando por carta, mas ele, na vida pessoal, vai saber se ele é assim mesmo, vai ver se ele tem essa conduta toda. E Paulo, com autoridade, diz assim, eu sou um agente espiritual, eu sigo e vivo o reino de Cristo Jesus na minha vida, e é esse reino que eu abro a boca para proferir. O Rafa estava falando isso para a gente lá, na devocional de terça-feira. O Rafa, o que tu entende com isso? Entendo com isso, pai, que não adianta a gente ter vida de aparência não, esse negócio aí não rola. Esse negócio aí não funciona não. O que a gente é aqui em casa, pai, a gente tem que ser lá fora. Perfect, filhão, é isso mesmo. Show de bola, é essa visão mesmo. Então Deus nos confronta e nos ensina a usarmos as ferramentas para a gente crescer.
E o nosso crescimento tem que começar lá no nosso quarto, na nossa casa, com a nossa família. O irmão aqui na quinta-feira falou assim: olha, desafie os homens de fé aí. 15 dias para fazer pelo menos um culto no seu lar. Pegar sua esposa, seus filhos e fazer um culto no lar. O irmão fez esse clamor num dia. No outro tinha irmão postando lá no grupo de homens de fé. E já tinha feito o seu culto em família para a glória de Deus. Isso é tremendo, gente. Isso é um benefício que traz na nossa vida sensacional, um alimento incrível. Nós ouvimos os nossos filhos, pastor Cássio, falando, compartilhando a palavra. É tremendo, é maravilhoso, a gente sentando e orando. Gente, a coisa está feia. No mundo aí fora a coisa está feia. Uns 2 cultos atrás, a gente tem um momento de oração depois da leitura da palavra. E a gente foi perguntar para o meu sogro, né? Ele tinha algum pedido de oração para fazer. Meu sogro falou assim: olha, eu quero pedir pelos homens maus e pelas mulheres más também. Nós até se assustamos. Não é só pelos homens maus não, é pelas mulheres más. E realmente, viu, gente? Não só tem homem mau não, tem muita mulher má. E a gente brincando ali na descontração, né, a gente entendeu o que ele queria dizer. O ser humano é mau. A maldade do mundo está em todo lugar. E nós, como família, nós devemos o quê? Estar se fortalecendo. Sabe? Pastor aqui, os líderes da igreja aqui são ministrados o tempo todo sobre essa condição. Em primeiro lugar, cuida da tua família. Se pisar um tempo, avisa a mim, que eu vou dar um jeito de tocar aqui, mas vai cuidar de lá. Sabe aquele negócio do compromisso e do talento? Primeiro lá, primeira família, primeira casa. Nós devemos estar focados nisso. Para começar a vencer é necessário começar dentro da nossa casa. Terceiro ponto, já caminhando para o final. Começo a vencer com a exclusividade. Isaías 42:8, coloca aqui para mim. Eu e Deus. Deus quer que você dê exclusividade para Ele. Diz assim Isaías 42:8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha é a glória, pois a outra não a darei, e nem o louvor a imagens esculpidas. Ele diz que a glória é a quem? A Ele. O Senhor está pedindo para você, dê exclusividade para Ele. Será que você consegue dar uns minutos de exclusividade para o Senhor no dia da tua vida? Será que você consegue ter um tempo reservado com Deus, sabe? 5 minutos ali, ó. Eu vou no meu pessoal, agora é o meu pessoal, eu com Deus, sabe? A mulher está bem, os filhos estão bem, vou ali agora eu no particular, me ajoelhar e falar com o Pai. Sabe, interessante que você vai estar fazendo isso com a porta fechada. E olha só que coisa linda. Quem merece toda a nossa exclusividade, que é o nosso Senhor, vai estar dando exclusividade a nós, para nos ouvir. Olha que incrível isso, gente. O melhor dos melhores, o maior dos maiores, aquele que é e merece toda a exclusividade, quando coloca você dentro de um quarto no secreto, ele está dizendo assim: olha, eu sou exclusividade sua, mas você é exclusivo para mim. E muitas vezes você pode ter chegado aqui se achando que está num caminho de rejeição, num caminho de abatimento, porque ninguém te ama, porque ninguém tem ligado para você, ninguém tem te dado atenção. Saiba você que você é exclusividade do Senhor. Ele teve um plano na tua vida e te trouxe a esse mundo para ser exclusivamente chamado filho dele. Sabe por quê? Porque ele te ama. E ele quer ter um relacionamento contigo. Tenha esse tempo, se dê a oportunidade de dar essa exclusividade para o seu Senhor, e você vai ver quanto isso vai ser precioso na sua vida.